A gente tem visto durante todos esses dias, não é? A natureza da igreja, algumas de suas funções. A gente tem visto que a gente precisa abandonar aquela visão demasiadamente romântica de que a igreja primitiva era perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E a gente tem visto que a igreja, nas narrativas, nos textos que a gente tem lido, a igreja primitiva é uma igreja como a nossa, como a dos nossos dias, com todos os problemas, com todas as dificuldades que uma igreja naturalmente tem. E a nossa maior tese foi mostrar porque a igreja, como disse o Fábio agora há pouco, ela é constituída de pessoas e não de um prédio, não é uma estrutura física nesse sentido, mas a igreja é a constituição é uma reunião de pessoas, de indivíduos. E a gente viu que as pessoas, a gente trabalhou essa ideia de que cada pessoa, cada indivíduo é marcado pela natureza herdada de Adão, e por isso nós somos propensos e inclinados a falhar, a errar, enfim. Isso faz com que a comunidade não esteja, portanto, protegida de todas as dificuldades que uma comunidade acaba passando. Essa situação a gente tentou mostrar que está presente mesmo na igreja primitiva. Que a igreja primitiva ela não pode ser idealizada como uma comunidade de anjos, mas como uma comunidade de pessoas. A gente viu que uma comunidade como a comunidade primitiva era uma comunidade também com muitas dificuldades. A gente tentou trabalhar alguns aspectos interessantes da relação também da igreja entre a própria comunidade, a ideia de a gente se abrir para o outro, como a gente viu ontem, a ideia de que a igreja ela precisa desenvolver uma estrutura de comunhão que parta do pressuposto de que a abertura para a relação com o próximo, ela é sempre uma aposta, e essa aposta faz a gente ou fechar o coração ou abrir o coração, dilatar o coração, como o Paulo disse no texto que a gente leu ontem. Não é? E aí a gente tem que fazer a grande escolha da vida. Se a gente vai trancar o nosso coração e não permitir que o nosso coração se abra para a vida comunitária, ou se a gente vai experimentar, abrir o nosso coração para viver a vida de igreja, mesmo sabendo que corremos o risco de ou trairmos ou sermos traídos. E isso tudo faz parte de toda a natureza e dinâmica dos seres humanos e, portanto, faz também parte da natureza da igreja. A gente também viu um pouquinho ontem, e a gente vai ver um pouquinho mais hoje, da relação da igreja não só entre os participantes da igreja, mas a relação da igreja com a cultura, a relação da igreja com o mundo, a relação da igreja com a realidade que nos cerca. Tem uma frase muito interessante do Bonhoeffer, escrito no livro chamado Vida em Comunhão, que é um texto que ele trabalha exatamente a necessidade da igreja se aplicar à comunhão, sabendo que a vida em comunhão não é algo que surge do nosso coração naturalmente. Ou seja, você quando vai comer, você come todos os dias porque aquilo é uma necessidade natural. Você precisa comer todos os dias. A vida comunitária da igreja, ela não é como, por exemplo, a tua necessidade de comer ou de beber. E por isso a gente precisa encarar a comunidade como um desafio que precisa partir, em primeiro lugar, da vontade e precisa partir também da coragem de viver em comunidade. E nesse livrinho, que ele faz exatamente a defesa dessa tese, ele faz uma definição interessante de igreja. Ele diz: igreja é uma comunidade que se reúne neste mundo. Então,
vamos pensar essa primeira frase. Nós não nos reunimos nos céus. Nós não nos encontramos no céu mazaropiano. Nós nos encontramos nessa terra e ninguém tem asinha, ninguém tem as marcas angelicais que pertencem somente àqueles seres que de fato são seres angelicais. Nós vivemos na terra. A igreja é, portanto, uma comunidade que se reúne aqui. É óbvio que existem os teólogos, principalmente os dogmáticos, aqueles que se propõem a trabalhar a teologia sistemática, a sistematização das doutrinas. Eles fazem uma distinção entre duas perspectivas da igreja. Uma que seria a igreja invisível, e aí essa igreja invisível é a maneira de a gente se referir ao corpo de Cristo, que não diz respeito a você e a mim somente, mas a todos os cristãos de todas as épocas. E esses cristãos, esses que fazem parte do corpo de Cristo, todos eles são o corpo de Cristo. No entanto, quando a gente fala da igreja visível, e aí os dogmáticos chamam a atenção para o fato de que a igreja visível é aquela, portanto, que se reúne no mundo concreto, no mundo da vida, na realidade que a gente vive. Ou seja, a comunidade visível, a igreja visível, ela é uma comunidade que vive e que se reúne na esfera deste mundo e da existência tal como Deus nos fez e nos colocou. Então, a ideia é quase que constante de quando a igreja se vê acuada diante dos grandes desafios que é viver no mundo, que é ser estrangeiro ou peregrino, para usar o vocabulário bíblico. Neste mundo, a gente pode simplesmente, vendo o mundo e vendo as cidades com toda a complexidade, vendo a política, vendo a cultura, vendo todo o secularismo, por exemplo, que é uma coisa que afeta muito a nossa vida hoje, e vendo tudo isso a gente pode pensar, puxa vida, não faz sentido viver hoje nesse mundo do jeito que está. É melhor a gente se afastar do mundo, é melhor a gente criar uma cidade separada da cidade dos homens, é melhor a gente fazer a cidade de Deus aqui. Então a cidade de Deus tem que ser separada da cidade dos homens. A cidade de Deus é a cidade da igreja, é o lugar onde a igreja se reúne, e a gente tem que se afastar do contexto do mundo que a gente vive. Não existe realmente nada tão novo assim debaixo do sol. A história da igreja mostra que desde os primórdios, esse desejo, esse planejamento já fazia parte da experiência de frustração de cristãos ou da comunidade cristã vivendo no mundo. No caso, o Império Romano. Não foram poucos, mas muitos os cristãos que disseram o seguinte: não dá para viver neste mundo, não dá para viver debaixo do governo de Roma, não dá para viver debaixo do contexto romano, não dá para viver debaixo dessa cultura pluralista romana, porque é muito contrária às verdades do Evangelho. Para isso, basta você ler comigo, por exemplo, Romanos capítulo 1. Olha o que diz Romanos capítulo 1, um contexto que mostra exatamente essa situação toda a qual eu estou tentando apresentar. A partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, imagine que esse imaginário todo que Paulo está construindo é o imaginário de todo o contexto romano, com toda a sua manifestação de deturpação da glória de Deus.
Olha só, por isso, vai dizer Paulo, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam quem as pratica. Eu gosto muito desse texto, em primeiro lugar, porque é o texto que eu sempre leio quando alguém diz assim: Jonas, esse mundo está perdido. Eu olho, eu acho que Jesus está voltando. Já viu essa coisa? Jesus está voltando porque está tudo, olha como está a moral, olha como está a situação do povo, olha como está a cultura. Ah não, Jesus tem que estar voltando porque isso aqui está piorando demais. Isso aqui está um céu perto do que era essa época, gente. Sabe, a gente hoje, olha como a gente fica escandalizado hoje com o problema dessa relação, dessa dificuldade que é essa tensão entre não só a comunidade de cristãos, mas a comunidade que, por exemplo, que ultrapassa até mesmo a identidade religiosa com os cristãos, em especial evangélicos e também católicos, a questão, por exemplo, da defesa da heteronormatividade da relação sexual, e do outro lado aqueles que defendem a homoafetividade como sendo plenamente possível e sendo recebida como absolutamente mais um padrão que deve ser aceito na sociedade sem nenhuma restrição. Então esse é o debate que a gente vê. E quando a gente vê esse debate, a gente vê geralmente, sempre aparece alguém dizendo: nossa, a gente vai parar onde? Essa coisa toda que está aí à nossa volta, como meus filhos vão crescer vendo isso, como minhas filhas vão crescer vendo essa coisa toda do mundo do jeito que ele está. Gente, os primeiros cristãos viam muito mais coisas que a gente vê hoje. Já assistiu Calígula? Então, tenta imaginar aquele mundo que você diz assim: nossa, hoje está terrível. Se a gente estudar um pouquinho só, não precisa ir muito longe não, um pouquinho sobre a antiguidade, a gente vai ver que hoje a gente só não está pior, o Ocidente só não está pior, justamente porque o Ocidente ainda tem resquícios da verdade cristã anunciada desde os tempos da conversão, principalmente dos primeiros gentios no Atos dos Apóstolos. A gente herda exatamente do movimento da igreja, do surgimento da igreja, um princípio moral cristão que vem ao longo dos anos servindo como um padrão de ética, de conduta para o mundo hoje. Mas isso não significa que antes, ou até mesmo na época da igreja primitiva, a situação seja pior do que a de hoje. Em outras palavras, pouco importa se a situação é pior ou não. O fato é que o mundo, como a própria Escritura vai dizer, o mundo jaz do maligno. Ele possui já dentro dele um sistema de corrupção que a igreja vai sempre enfrentar, não importa qual época desse trecho, desse pedaço, desse instante que a igreja ainda vive, nesse contexto visível da terra, neste mundo, ela vai enfrentar todo o conflito que
que precisa ser vivido no contexto do mundo. Em outras palavras, não adianta a igreja fazer uma oração dizendo: Senhor, livra-nos do mundo. Os primeiros cristãos, no meio dessa dificuldade de lidar, imagina como essa descrição que Paulo acaba de fazer, não conseguindo lidar com uma situação como essa, que era muito difícil, sabe o que eles fizeram? Começaram a ir para o deserto. Foi aí que surgiram os mosteiros. Os monastérios, eles surgem como um movimento da igreja de se afastar da grande cidade, da cidade perdida dos romanos, que estavam cada vez mais moralmente decadente. Então a igreja está se afastando, procurando se afastar do ambiente de uma cidade corrompida. E aí o que se descobre no dia a dia do mosteiro? Que essa separação de Roma, geográfica, ela não conseguiu separar os monges das tentações da cidade. E aí se percebe que dentro do próprio do monastério, você vivencia a corrupção que também está presente nas grandes cidades, a imoralidade que está presente nas grandes cidades, as situações e os contextos mais terríveis que se vivencia e se critica nas grandes cidades. Então, em outras palavras, a igreja não foi feita para temer o mundo. A igreja não foi feita e não deve ter medo de viver e de atuar no mundo. Deus não constituiu uma igreja para separar a igreja do mundo, mas Deus fez a igreja para ser sal. Deus fez a igreja para ser luz. E ela só vai ser sal na terra, ela só vai ser luz no mundo. Não dá para ser sal fora da terra e luz fora do mundo, porque não é isso, não foi para isso que Deus chamou sua igreja. Deus chamou sua igreja para viver o embate no mundo e, portanto, ser sal da terra e luz no mundo. Mas aí vem a grande pergunta, né? A igreja é uma comunidade, como diz Bonhoeffer, que se reúne neste mundo de maneira visível, em torno da palavra de Deus, ou seja, ela precisa vivenciar as realidades do Evangelho, e ela precisa aprender o Evangelho e ensinar o Evangelho, e ela precisa também viver em torno dos sacramentos. Bonhoeffer, ele tem uma leitura sacramental, que é diferente, por exemplo, dos batistas em relação àquilo que é chamado de ordenanças. Por isso os batistas preferem chamar de ordenança a chamar de sacramento, porque o sacramento ele tem uma outra ideia, é uma outra ideia possível. Por exemplo, presbiterianos, luteranos, em geral, defendem uma ideia sacramental das ordenanças, como batismo e ceia. Já os batistas entendem de uma outra maneira, que não tem absolutamente nada de sagrado na cerimônia do batismo e da ceia, porque não passa de uma mera ordenança, uma ordem que Deus nos deu. Não existe nada de espiritual, nada de místico nessas duas ordenanças, e elas significam, elas simbolizam uma realidade de uma experiência de conversão, de obediência, de inclinação para a vontade de Deus. Então, por isso chamado de ordenança, porque a gente acredita no batismo, a gente acredita na ceia, como ordenanças que Deus nos deu. Para nos lembrar sempre de que nossa história está ligada à cruz, à realidade da cruz, daí o pão e a ceia, a realidade de um novo pacto, da nova aliança, e o batismo como essa confissão pública de que nós estamos diante de uma nova vida, de um novo contexto de vida, uma vida marcada pela regeneração. No entanto, fica a pergunta: a comunidade que se reúne neste mundo de maneira visível, em torno da palavra de Deus e das ordenanças, qual é a relação dela com o mundo? Qual é a relação dela com a realidade à sua volta? A gente viu ontem que a igreja ela não pode simplesmente somente estar em direção a Deus, não pode estar somente em direção aos irmãos da congregação, mas ela também tem que estar em relação com o mundo, com a cultura, com a sociedade. Eu queria falar em especial hoje sobre uma relação que não é uma relação muito simples entre igreja e, por exemplo, política, igreja e Estado.
Todas as vezes que se trata da questão da igreja, ou a natureza da igreja, a função da igreja, a missão da igreja e a sua relação com o mundo, se faz a questão da relação, se levanta a questão sobre a relação da igreja com o Estado, da igreja com a política. E a gente está vivendo hoje um momento bem próximo de a gente exercer nossa cidadania através do gesto mais importante que um cidadão tem no contexto das discussões públicas, que é o nosso voto, a nossa maneira de expressar também nossa opinião. E diante disso sempre fica a pergunta: qual é o papel da igreja? A igreja, sendo isso, que a gente estudou tudo até agora, ela deveria se envolver com política ou não? A gente vê o tempo todo, as discussões são sempre as mesmas. Quando chega a época de eleições, aí aparecem aquelas histórias, aquelas cenas ou aqueles fatos que deixam uns escandalizados, outros não ficam tanto escandalizados, mas a celeuma sempre se instaura. Quando vem um político na igreja e pede voto, ou então tem várias situações, as mais diversas possíveis, e a gente sempre se pergunta: como lidamos com isso? Como a igreja lida com isso? Então, a gente vai hoje encerrar pensando exatamente sobre essa questão. Não é igreja e política, o que tem a ver ambos, não é? E eu queria começar com esse livro que eu queria indicar como um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Política segundo a Bíblia. Princípios que todo cristão deve conhecer. Nesse livro, o Gruden, que é um teólogo sistemático, que é um dogmático, que é um especialista em estudos teológicos, como esses que a gente tem feito durante essas semanas, não é? Ele fez um estudo muito interessante para poder designar exatamente quais os limites, qual é a instância, até onde a gente pode ir com essa discussão, tendo como base sempre a Escritura. Ele apresenta nesse livro 5 pontos de vista sobre a relação entre igreja e política. São 5 pontos. Esses 5 pontos ele vai discordar de todos eles. São 5 pontos que ele vai dizer: olha, cada uma dessas relações defendidas não representam o que a Bíblia entende pela relação entre igreja e Estado, igreja e política. Então ele vai primeiro apresentar 5, que ele diz assim: olha, nenhuma delas representa o posicionamento bíblico. E depois, por último, ele vai apresentar aquele que representaria o pensamento bíblico e que, portanto, todos os cristãos deveriam seguir, porque de fato é o posicionamento que está na Bíblia, que não é, obviamente, a escolha de um partido político. Não é? Vamos começar com esses 5 pontos de vista sobre a relação entre igreja e política. O primeiro deles é a ideia de que o governo deve impor a religião. Não é? Essa primeira concepção é uma concepção que entende que igreja e Estado, a igreja e o Estado deveriam manter uma relação de aliança, uma relação de junção, uma relação de união. Ou seja, a ideia de que igreja e Estado deveriam estar unidos. Esse é o primeiro ponto de vista que ele vai dizer não é bíblico. É o primeiro ponto de vista que ele vai dizer não há base bíblica para entender a relação entre Estado e igreja como uma relação que deva ser mantida. Na verdade, o Gruden vai partir do pressuposto de que a perspectiva bíblica da relação entre o governo e a igreja, entre o Estado e a igreja, deve ser a de separação plena. Igreja de um lado, governo, política do outro. As duas coisas não podem se misturar. As duas coisas não podem se auto-implicarem. Ele tem uma frase muito interessante, um trecho muito interessante que eu gostaria de ler, onde ele faz a defesa do porquê que isso não pode acontecer. Por que o cristão jamais poderia, enquanto igreja, assumir uma aliança com o Estado ao ponto de fazer, por exemplo,
da visão evangélica do mundo à visão oficial de todo o governo. Por que que evangélicos jamais poderiam aceitar a ideia de um governo evangélico para todo mundo, onde a religião oficial do Estado, por exemplo, brasileiro, deveria ser o cristianismo evangélico? Olha o que ele vai dizer, preste atenção. Obrigar as pessoas a seguir uma fé não cristã, como por exemplo o hinduísmo na Índia, ou o islamismo em muitos outros países, ou seja, ele está tentando mostrar, veja que em outros países onde o governo e a religião estão juntos, veja como isso é difícil. Aí ele dá o exemplo de pessoas que são obrigadas a seguir cristãos que são obrigados, por exemplo, a seguir uma fé não cristã, que resulta com frequência na opressão dos cristãos, na tentativa, por exemplo, de expulsar o cristianismo do país. Basta a gente estudar um pouquinho do que está acontecendo no cenário das missões transculturais hoje, a gente vai ver que a situação dos cristãos em países, em territórios, que possuem uma religião oficial e que não permitem que seja pregado, anunciado o evangelho nesses contextos, os cristãos são hostilizados e em muitos casos são martirizados. Basta a gente acompanhar os informes da AME, da Portas Abertas, e aí a gente vai descobrir que a situação é muito complicada mesmo. Mas olha o que ele vai dizer. Em contrapartida, procurar obrigar as pessoas a tornarem-se cristãs também tem a tendência de expulsar o verdadeiro cristianismo, pois remove da vida das pessoas a oportunidade de escolher voluntariamente seguir a fé em Cristo. Ou seja, todas as vezes que a igreja decide se unir ao Estado e obrigar, toda a ideia de se unir ao Estado, da igreja se unir ao Estado e obrigar as pessoas a se tornarem cristãs, esta ideia, essa noção impede as pessoas de terem a experiência de serem verdadeiramente cristãs. Porque para ser cristão, para ser igreja, o ponto fundamental é que isso seja um movimento do coração e seja um movimento voluntário. De que tenha o desejo do nosso coração e a vontade seja o fator determinante da nossa relação com a verdade ou com a fé cristã. Então, nesse sentido, o primeiro tópico, a primeira perspectiva da relação entre igreja e Estado, que o Gruden vai criticar essa ideia de que igreja e política devem andar de mãos dadas como se fosse um casamento. Ou seja, na perspectiva bíblica, não dá para justapor Estado e igreja. E ele dá um exemplo, depois mais para frente, sobre esse posicionamento. O segundo é que o governo deve excluir a religião. Né? Por outro lado, ele vai dizer o seguinte, né? Existe uma outra noção que vai defender que a liberdade religiosa é a coisa mais importante que tem que ser sustentada dentro de um contexto, não é, de harmonia. E aí todo mundo vai dizer, não, verdade, a liberdade religiosa é a coisa mais importante. No entanto, defender a liberdade religiosa, que é algo que o cristão tem o dever de defender, não significa dizer que, por exemplo, é necessário remover de toda a esfera pública as manifestações religiosas. Ou seja, dizer que igreja e Estado não são a mesma coisa e que, portanto, temos que separar igreja de governo, igreja de política, não quer dizer tampouco que devemos expulsar a igreja ou os símbolos religiosos da esfera pública. É a história, é o movimento que a gente vê muito presente hoje, principalmente no cenário público, de remoção de símbolos religiosos das repartições públicas. Não é? Teve um caso recente, acho que foi isso recente não, relativamente recente, em 2013, eu esqueci o nome do goleiro, na época do Botafogo, ele tinha feito um símbolo do peixe, Jefferson, ele mesmo, tinha feito o símbolo do peixe na cabeça dele com um corte lá. Eu confesso, tem gosto para tudo, mas enfim, ele fez o peixe. É o símbolo religioso dele, ele queria mostrar que ele era um cristão. E aí, o tribunal lá, esqueci a sigla,
TJ, alguma coisa. Foi para cima dele querendo multá-lo e querendo impor uma sanção pelo fato dele estar num lugar público manifestando a sua religiosidade. É interessante isso, né? Essa ideia de tentar tirar de toda a esfera pública a manifestação religiosa. Você ser contra a relação entre igreja e Estado não significa que, portanto, não possa as diversas religiões expressar os seus símbolos e a sua maneira de pensar nas repartições públicas. Se um dia a gente chegar num contexto tão drástico como esse, onde na esfera pública não tivermos nenhum símbolo religioso, puxa, a gente vai perder aquela visão maravilhosa que tem lá no Rio de Janeiro, com aquela estátua muito grande que tem ali, que vai dar um trabalho para tirar ela de lá. Não é? A gente vai ter que tirar o Cristo Redentor do Rio. Porque na esfera pública não podem ter nenhum símbolo religioso, isso é de um entendimento muito nocivo e mostra o outro lado da moeda. O fato de a igreja não ser biblicamente justaposta ao Estado não significa que ela seja a favor de que a liberdade religiosa implique em silêncio, em se calar com relação às suas opiniões, à sua maneira de pensar ou às suas crenças. Liberdade religiosa é liberdade para expressar a sua religiosidade, e isso significa que todos os que estão num país deveriam expressar e ter o direito de expressar a sua maneira de pensar religiosa. Uma terceira visão que ele vai mostrar é a de que todos os governos são perversos e demoníacos. Aquela perspectiva que todo mundo, olha, esse negócio de política é do diabo, isso não é de Deus não. Uma quarta, depois a gente vai ver isso com calma, é a de que o cristão deve se dedicar a evangelizar e não a fazer política. O que você está fazendo lá dentro do cenário político, querendo trabalhar dentro da política? Quanta gente precisando do evangelho, você querendo entrar na esfera pública para defender direitos? Rapaz, vai evangelizar que o povo está precisando da palavra de Deus. Então, esse posicionamento, o Gruden também vai dizer, olha, ele também não é bíblico. E por último, o posicionamento que ele vai dizer que não é bíblico é aquele de que o cristão deve se dedicar a fazer política. E evangelizar não é algo tão importante assim. O importante é a gente fazer o bem para o próximo, é a gente se dedicar a ajudar as pessoas, os pobres, os carentes, os necessitados. E a evangelização fica para uma outra situação, para um outro contexto. Esses 5 posicionamentos ele vai criticar. Como a gente viu, o primeiro é aquele que impõe a religião. Ele se baseia naquele texto de Mateus 22, do 15 ao 22. Então, olha só o primeiro tópico. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, olha que coisa interessante, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? É óbvio que o Gruden lembra, quando ele lembra esse texto para a gente, é de que o mundo pode pedir a nossa opinião sobre questões políticas. E aí a gente vai dizer, bom, não vou dar minha opinião, não vou opinar. Óbvio que não é esse o ponto. Jesus vai dar a sua opinião, Jesus vai dar a sua palavra sobre questões políticas, como por exemplo, se devemos pagar o imposto de César ou não. Mas olha só como Jesus é descrito por Mateus. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram 1 denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então não tem que misturar as coisas. O que é de César, o que é de Deus
é de Deus. É essa a ideia. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. A partir dessa ideia, Gruden tenta mostrar, reforçar aquela primeira ideia que ele vai criticar, de que, portanto, igreja, Estado, igreja e política são duas coisas que não podem se misturar e a gente tem que aprender a dar a Deus o que é de Deus e a dar a César o que é de César. Então, separar as instâncias. A gente não pode misturar essas instâncias. A segunda, como a gente viu e agora já está retomando, o governo deve excluir a religião. Se a gente não pode aceitar a ideia de que o governo e a religião tenham que ser uma coisa só, a gente também não poderia, de um ponto de vista bíblico, aceitar que o governo deve excluir a religião. Olha só o que a Hannah Arendt, uma filósofa judia, ela disse sobre essa questão. Se as religiões seculares são possíveis, no sentido de que o comunismo, por exemplo, é uma religião sem Deus, então não vivemos mais meramente em um mundo secular, que baniu a religião de seus assuntos públicos, mas sim um mundo que chegou mesmo a eliminar Deus da religião. O que ela tenta mostrar? Que o movimento de secularismo que a gente vive hoje na sociedade, ele não é um movimento que simplesmente diz, olha, o Estado e a igreja são duas coisas distintas, como a igreja também vai defender. No entanto, o que o secularismo propõe não é só que se tire das repartições públicas os símbolos religiosos. É quando o próprio Estado, quando o próprio governo quer descrever, dirigir a agenda da igreja. E a igreja não pode aceitar isso. Por quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque se a gente permitir que se tire a liberdade religiosa da esfera pública, vai se tirar também a expressão religiosa depois da esfera privada. Ou seja, não vai só se obrigar cristãos a pensarem de uma determinada forma e a não expressarem a sua religião na esfera pública, como vão ter que dizer que tipo de Deus é o Deus que os cristãos podem acreditar. De que esse Deus, por exemplo, que defende um ordenamento familiar, no núcleo familiar, que é heteronormativo, esse Deus não cabe no secularismo e a gente não aceita dentro do ambiente secularista. E aí, num movimento dominado pelo secularismo, a igreja vai ter que repensar o seu próprio conceito de Deus, porque ela vai ser obrigada a modificar a sua crença, modificar a sua teologia, modificar o que está escrito na Bíblia, para justamente se adequar, se acomodar ao Estado. A separação tem que ser feita. Igreja a igreja, Estado a Estado, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso significa que a igreja é contra toda e qualquer justaposição do Estado à igreja, mas ela é a favor da liberdade religiosa, e ser a favor da liberdade religiosa não significa dizer, portanto, que ela não pode expressar o seu pensamento, mas que tanto a igreja como qualquer outra religião pode expressar sua religiosidade. E isso não significa que a liberdade religiosa seja a imposição de uma mordaça na boca dos cristãos, na boca da igreja, que impeça-os de, por exemplo, defender suas ideias sobre sexualidade, suas ideias sobre a vida, o sentido da vida, a constituição de um ser humano e os direitos universais, a justiça, o bem, a forma de se pensar derivada da Escritura. O terceiro que a gente viu é a demonização dos governos. Aquela ideia de que se tem cristão envolvido com política é porque o diabo tomou conta do corpo dele. Tem uma legião em Brasília. Porque Brasília é do diabo. Demônio toma conta do cenário político, por isso a igreja não pode se envolver com política. Ele se baseia num livro escrito por Greg Boyd. Ele escreveu um livro chamado O Mito da Nação Cristã. Ou seja, ele diz, ele é tão radical nessa separação da igreja e Estado, que ele vai ser contra toda e qualquer ideia de uma nação cristã. Num certo sentido ele tem razão, porque nenhum cristão vai querer defender a ideia de que o cristianismo é a religião oficial, porque ninguém vai querer obrigar o evangelho para ninguém.
O evangelho é para ser aceito de coração, porque se ele for aceito por obrigação, ele já não vai ser mais o evangelho. No entanto, olha como ele entende isso. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Está vendo? A política, o reino, todos os governos é do diabo. E quando Jesus está ali sendo tentado por Satanás, o que o Boyd vai dizer? Vai dizer o seguinte: olha, está vendo? Quando ele é tentado, o diabo diz assim para ele: olha, todos os governos, tudo está sob minha autoridade, e eu posso te dar tudo isso se você me adorar. Então, irmãos, não vamos nos envolver com questões políticas, com o que está acontecendo no cenário público, porque tudo que está lá no mundo da política e do governo e do Estado é do demônio. Em termos funcionais, o que ele vai dizer é que Satanás é o diretor executivo de todos os governos da terra. O que o Gruden vai lembrar é o seguinte: Boyd, qual é a outra passagem que diz que todos os governos da terra estão sob a autoridade de Satanás? Nenhuma. A única passagem que diz que todos os governos estão nas mãos de Satanás é essa passagem. Aí ele vai dizer: puxa vida, a única passagem é essa. E quem está dizendo isso? É Satanás. E o que ele é? Ah, ele é o pai da mentira. Então justamente a única vez que ele fala sobre isso, e é ele que está falando, você vai usar isso como base? É claro que o que está sendo colocado no texto, o que o Gruden está querendo colocar no texto, é uma falsa interpretação. O que a gente vai ver mais à frente, que são os textos mais fortes, Romanos e 1 Pedro, e esses, a gente tem que abraçá-los, porque é o que está na Bíblia, é de que toda autoridade foi instituída por Deus. Então não existe autoridade que não seja instituída por Deus. A gente não pode entender que, portanto, os governos são todos livremente governados por legiões de demônios. Não é? Então, nesse sentido, o que o Gruden vai dizer é que entender que, porque os governos são todos demoníacos, então a igreja não pode se envolver com questões políticas, isso também ele vai dizer que não tem nenhum respaldo bíblico. Ou seja, ele também vai criticar a ideia ou o argumento de que igreja não deve se envolver com política, porque política é do diabo. Não vai ser esse o argumento. E antes da gente ir para o intervalo, o quarto, a ideia da pregação sem fazer política. Ou seja, a ideia de que a igreja não pode mexer com política, porque ela tem uma missão só. A missão dela é evangelizar, pregar o evangelho. Ele vai se basear num livro do John MacArthur, no entendimento dele. Não é que John MacArthur defenda isso, pode ser até que ele não defenda isso, mas a gente tem que entender que é o que o Gruden entende pelo que o MacArthur vai defender. Num livro chamado Por que o Governo Não Pode Salvar Você, ele diz o seguinte: Deus não chama a igreja para influenciar a cultura ao promover legislações e decisões judiciais que favoreçam um ponto de vista bíblico. O uso de métodos temporais para promover mudanças legislativas e jurídicas não é nosso chamado e não tem valor eterno. Quando a igreja assume uma postura que enfatiza o ativismo político e a moralização social, ela desvia energia e recursos da evangelização. É interessante porque no contexto deste livro, o que o MacArthur está também prestando bastante atenção é a ideia de que, por exemplo, hoje você tem um movimento de igreja que vai se envolver com política, e os políticos que vão se envolver com a política, eles vão se envolver para trazer benefícios para a igreja. Eu falei, não, isso aí está tudo errado, não é isso, gente, vamos parar com isso, nossa missão não é essa, esse não é o nosso objetivo. No entanto, o que o Gruden vai tentar chamar a atenção é de que o fato de a pregação do Evangelho ser de fato uma prioridade da igreja, como a gente viu,
que é prioridade da igreja pregar o evangelho, anunciar o evangelho, isso não significa que a igreja não possa, a partir da sua pregação, influenciar as ideias e as discussões no campo da esfera política. Ou seja, isso não significa que a gente precisa de fato entrar e que a única maneira de atuar na esfera política seja na instância da formalidade, sendo um deputado, sendo um senador, sendo um presidente da república. Se a igreja ela se envolver com as questões da cultura, da sociedade que ela vive, e ela der respostas às perguntas que o mundo lhe faz sobre essas questões no poder do evangelho, ela pode muito bem, e não há nenhum impedimento bíblico, como a gente vai ver daqui a pouco, influenciar o governo, influenciar a política, mas ela vai ter que influenciar, obviamente, a partir da resposta bíblica que ela tem para as questões que a contemporaneidade faz, mas participando, se envolvendo. Obviamente não da mesma maneira como a gente poderia interpretar pelo segundo motivo pelo qual o Gruden vai criticar. Para encerrar esse quinto ponto, a ideia de fazer política sem pregação, que é o outro lado da moeda. Se do outro lado diz assim, olha, a gente não pode fazer justiça social, a gente não tem que se preocupar com pobres, a gente não tem que se preocupar com necessitados, a gente tem que se preocupar com a pregação do evangelho, porque é isso que vai dar salvação e vida eterna para as pessoas. Ele vai criticar também o outro lado da moeda, aquele lado que vai dizer o seguinte, olha, o mais importante, a gente dá pão, a gente dá o sopão, a gente dá roupa, a gente dá comida, a gente dá cuidado dos pobres, dos necessitados. O evangelho fica para segundo plano. O mais importante é a gente cuidar das pessoas, porque elas estão sofrendo, cuidar da situação do mundo à nossa volta. Tem um texto muito interessante, publicado pela Comissão de Lausanne, chamado Evangelho e o Marxista. É interessante esse texto, olha só o que ele diz. Não é? Cristãos politicamente conscientes, sensíveis para com o sofrimento dos pobres, viram-se totalmente frustrados pela inércia e algumas vezes pela fraca oposição da igreja, o que os levou à conclusão de que a análise de Marx, afinal de contas, estava certa. Por fim, de tal maneira se identificam com os marxistas, aparentemente, as únicas pessoas a fazerem algo a favor da justiça, que acabam perdendo a sua identidade cristã. Esse movimento surgiu de uma discussão em que, olha, eles perceberam o seguinte, a igreja está falhando tanto nessa preocupação de lidar com as questões sociais, com a questão do mundo aí fora, que o marxismo, por exemplo, se tornou uma maneira de conceber o mundo mais atrativa do que o evangelho. Como se o marxismo tivesse mais elementos para motivar o homem a fazer o bem para o próximo do que o próprio evangelho. E então esse tipo de movimento vai criticar exatamente esse movimento que se gerou, já que o evangelho não teria nada para nos motivar a ajudar o próximo, e o marxismo, as ideologias marxistas, tem muito mais apelo para a gente ajudar o próximo e fazer justiça social, é melhor a gente deixar de lado o evangelho e se pautar nas ideologias. No final desse livreto tem o testemunho de um estudante que era um comunista, e ele fez um depoimento. Ele diz o seguinte: após 6 meses de crise intelectual, dobrei meus joelhos diante de Deus. Isso foi em 1971. Desde então, meu avô e outros jovens, líderes comunistas, também se tornaram cristãos. A reação imediata de meu irmão diante da minha conversão foi: isso é ridículo. Contudo, 3 anos mais tarde, ele também se converteu e agora é pastor. Todos nós podemos testemunhar que foi a natureza sobrenatural da mensagem o que nos atraiu a Cristo e não as respostas cristãs de cunho sociopolítico. Então é interessante ver o testemunho de uma pessoa que de repente estava num contexto que entendia que, olha, a igreja, esse negócio de pregar salvação, vida eterna, isso aí está impedindo a gente de fazer o bem para o próximo. E aí, se enveredar por uma ideologia, como por exemplo é o marxismo, fez com que a Gruden também observasse, num outro contexto, obviamente, no contexto desse livro, que essa relação que vai negar o evangelho e vai precipitar a igreja
numa espécie de busca por soluções para os problemas sociais, vai transformar a igreja numa ONG. Essa é a conclusão que ele está dizendo. Então, nesse sentido, se a gente perde o Evangelho, a dinâmica do Evangelho, o ensino do Evangelho, é muito fácil a gente simplesmente transformar a igreja numa ONG. Uma coisa é você ter uma igreja solidificada no Evangelho e ela tem uma ONG, e outra coisa bem diferente é uma igreja que é ONG. Tá certo? Olha aí. Para lembrar, a gente vai ver na próxima, depois do intervalo, a ideia que ele vai defender, que é o conceito de influência expressiva. Como a gente pode influenciar como igreja o contexto político que a gente vive de uma maneira bíblica, ou percebendo isso pelo texto bíblico. Então a gente faz um intervalinho e depois do intervalo a gente volta para trabalhar a posição que seria a que ele vai defender, que é a posição bíblica da relação entre igreja e Estado. Bom, a gente já viu quais seriam os aspectos que não são, por exemplo, perspectivas bíblicas da relação entre igreja e Estado, igreja e política. Agora ele vai apresentar o que seria a posição bíblica. Ele vai dizer o seguinte: não é imposição religiosa. 2, não é omissão, ou seja, o fato de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não significa que a igreja não possa protestar, que a igreja não possa dizer o que ela pensa e nem falar suas crenças. Não é retirar-se do governo, ou seja, o governo é do diabo, então a igreja não pode ter cristãos envolvidos com política, não podem ter cristãos no cenário político, como senadores, deputados ou qualquer outro cargo político ou público. 4, não significa dedicar-se exclusivamente ao evangelismo, ou seja, a ideia de que a igreja deve se dedicar só ao evangelismo e não deve, portanto, se envolver com as questões sociais, não é uma posição bíblica, e tampouco é uma posição bíblica a ideia de que é necessário dedicar-se exclusivamente à política, partindo do pressuposto de que a salvação não está no governo. Não é? Então a ideia de que toda aposta que é feita no governo, ou de que as questões sociais e a mazela que a sociedade vive, ela vai ser resolvida por uma ação política. Quando a igreja entende somente dessa maneira, ela não consegue pregar a realidade de que a salvação não está no governo dos homens. Então, se não é nenhuma dessas, qual seria a posição bíblica? Ele vai chamar essa posição bíblica de influência expressiva. Olha o que ele vai dizer. De acordo... Fui mais rápido agora. Olha como estou rápido. Estou ligeiro. Agora vai. De acordo com o conceito de influência expressiva, os cristãos devem procurar influenciar o governo civil, conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para a Bíblia revelados, os propósitos de Deus para o governo revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. Então, qual seria o papel da igreja? O papel de influenciar, de persuadir, de dar a razão da sua esperança. Uma vez que a gente dá a César o que é de César, uma vez que a gente defende a liberdade religiosa, e que a defesa da liberdade religiosa não significa se omitir, se calar, isso significa que a igreja ela teria um papel importantíssimo na sociedade de influência. E essa influência, ela se dá pela pregação, pela ação da igreja no mundo, onde ela mostra a maneira dela pensar a realidade, o bem e os padrões do que seria o certo, do que seria o errado, e pela persuasão
deste ensino, dessa pregação, influenciar a sociedade. Não é? Os exemplos que ele usa são dois textos bíblicos para fundamentar essa ideia de influência expressiva. Ele vai dizer o seguinte: todos, lembrando aquela passagem de Romanos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Note que o ponto fundamental é de que o cristão, ele é convocado a se submeter às autoridades, porque não há autoridade que não tenha a permissão de Deus, que não seja instituída, portanto, por Deus. Não é? Sempre quando toca nesse assunto, alguém levanta o dedinho e fica assim: professor, e se o governo for corrupto? Mesmo assim eu tenho que obedecer? Aí lembram aquela história do Bonhoeffer, que é esse teólogo que eu tenho trazido um pouquinho do pensamento dele durante essa semana sobre igreja. Ele foi um dos pastores importantes e pensadores cristãos importantes na época da Alemanha nazista, né, tomada pelo nazismo. E ele, diferente de outros teólogos que, porque eram contra o nazismo, eles foram para os Estados Unidos, ele não conseguiu viver nos Estados Unidos e voltou para a Alemanha e continuou pregando e ensinando contra e reagindo contra esse movimento. Alguns de vocês devem ter assistido aquele filme que fala sobre a tentativa de assassinato do Hitler. Lembram desse filme? Acho que é Operação Valquíria, o nome do filme. Então, Bonhoeffer foi um dos caras que estavam envolvidos com aquela história ali. E aí tem muita gente que diz assim: caramba, como pode um pastor fazer isso, planejar a morte de alguém? Um tempão atrás, eu entrei numa daquelas discussões extremamente profícuas que acontecem no Facebook. E aí um cara colocou exatamente essa pergunta: como pode, não é, um pastor... Na verdade ele começou com uma pergunta: pode o cristão se rebelar contra a autoridade ou contra o governo, uma vez que a gente tem lá em Romanos 13, do 1 ao 7, que o governo é instituído por Deus? E aí ele lembra o caso do Dietrich Bonhoeffer. E aí quando ele cita o Bonhoeffer, um rapaz entra ali no meio da discussão e diz assim: como pode, indignado, um pastor planejar a morte de um ser humano? Ele não pode ser pastor, ele tinha que ser tirado das suas funções, isso que ele fez não pode ser louvado, ele foi um criminoso, ele não pode ser um homem de Deus. Aí um rapaz entrou embaixo, foi bem simples: pecado, irmão, foi ele não ter conseguido. Eu acho interessante essa discussão, porque a gente está pensando no Bonhoeffer, mas pensa nos primeiros cristãos. Vamos pensar neles e aí o exemplo fica claro, claríssimo. O que o imperador dizia? O seguinte:
olha, ou você se curva diante de mim e me cultua como Senhor, ou eu vou te lançar aos leões. O que os cristãos faziam? Olha, com base naquilo que Paulo disse aos romanos, que toda autoridade foi instituída por Deus, então eu agora vou me prostrar diante do Senhor e vou dizer e cultuar o Senhor, porque Tu és o meu Senhor. Foi isso? Óbvio que não. É óbvio que a relação de obediência ao Estado está exatamente no contexto de um padrão de justiça. Porque o cristão, ele serve a um Senhor só. E esse Senhor é Deus. Então, quando o Estado pede para o cristão que ele dê para o Estado o que ele tem que dar a Deus, o cristão vai lembrar para ele o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque a cabeça do cristão como funciona? Vou obedecer ao Estado, vou dar ao Estado o que é devido ao Estado. Então, se o Estado comete injustiça, não. Esse não vai ser o ponto. É claro que foi uma brincadeira, obviamente, para provocar o pensamento. A gente vê, por exemplo, a relação, né, do texto quando Paulo vai falar, né, se a gente permanece... Se a gente é fiel, Deus é fiel. Se a gente permanece infiel, aí a gente automaticamente diz o seguinte: Deus permanece? Não. A lógica é ao contrário, ele permanece fiel. Então é óbvio que o cristão, mesmo num contexto de injustiça praticado por um governo, ele vai permanecer fiel ao governo. A única maneira, a única coisa que um cristão poderia obviamente, desobedecer ao Estado são naquelas questões, obviamente, aquelas questões em que o Estado exige do cristão o que ele só pode dar para Deus. Então é isso que a gente tem que sempre pensar. O que o Estado está pedindo para mim é aquilo que eu só posso dar a Deus? Então isso tem que reger a nossa mente, certo? Você vai ver que no finalzinho o próprio Paulo vai lembrar, né? Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. A Deus a gente dá o que é de Deus. E a César a gente dá o que é de César. Ele vai lembrar o Gruden uma outra passagem importante para os cristãos. 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Então, note que o mesmo padrão de obediência ao Estado está presente. Ou seja, o cristão, ele tem que se submeter ao governo e dar a César o que é de César. Ele não está dizendo que ele não tem que dar a César o que é de César. O que é de César tem que ser dado. Não é? Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Olha só, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, qual é o modelo, então, de relação da igreja com a sociedade, com o Estado, com o governo? De exemplo. E nesse ponto, eu acredito que muitos aqui já ouviram, ou se não, já disseram que, puxa, como é difícil fazer negócio com crente. Quem nunca disse isso ou quem nunca ouviu isso? Porque parece que nós não somos, no contexto, principalmente do mercado, pessoas confiáveis, porque não temos praticado bem como deveríamos. E é interessante porque quando a gente faz isso, a gente não está dando a Deus o que é de Deus. E dar a Deus o que é de Deus é fazer o bem, é praticar o bem, é viver uma vida com padrões elevados. Por isso que a gente precisa ser igreja e viver igreja, para que esses padrões eles possam, pelo ensino do Evangelho, ser cada vez encarnados em nossa vida, em nossas ações. Não é? Você acha mesmo que um filho vai aprender todos os princípios morais que você quer ensinar para ele, dizendo o seguinte: filho, abra agora a Ética Nicômaco.
a obra que Aristóteles escreveu sobre ética. E agora nós vamos falar sobre o primeiro postulado da ética. E é assim que ele vai aprender a ser uma boa pessoa? Ele vai aprender a ser uma boa pessoa olhando para você, porque não se ensina com palavras, se ensina com exemplo. É o exemplo que vai ensinar. Você pode dizer, filhinho, não joga papel no chão. Na primeira vez que você bobear, papai, você jogou papel no chão. O que ele está questionando? A importância do teu ensino. Ou seja, valeu o que você me ensinou ou não? Ou seja, está se formando o caráter de alguém. E não tem como a gente influenciar a sociedade, senão da mesma maneira pela qual a gente influencia nossos filhos, com exemplo. Não é? Então, às vezes a gente faz assim, né? Boa parte desse nosso contexto de jovens cristãos que se perdem num determinado momento da juventude e saem da igreja, e saem do contexto da igreja, ou desviam, coisa do tipo. Boa parte, não estou dizendo que em todos os casos sejam isso, mas boa parte dos casos, o nosso espírito foi simplesmente esse, motivado por isso. O ensino teológico, o ensino bíblico, o ensino do evangelho é por conta da escola bíblica dominical. Então a gente entrega os nossos filhos na igreja e deixa a igreja cuidar da educação teológica dos nossos filhos. A igreja vai ajudar, mas é você e eu, nós é que somos responsáveis por orientar nossos filhos de acordo com um padrão que é cristão. E a gente só faz isso se a gente acreditar que o evangelho é um padrão e a gente viver esse padrão. Então não adianta a gente contar a história do evangelho, dizer que o evangelho é bom, que o evangelho é isso, que eles não vão entender. O que se entende é por exemplo. Da mesma forma, o Gruden vai chamar a atenção de que a sociedade, o governo, a política, vai ser influenciado pelos cristãos quando perceberem que os cristãos, eles praticam bem, têm padrões elevados e que isso é importante para poder gerar toda uma política de confiança. Eu estava lendo um livro um tempo atrás de um filósofo indiano que estudou na escola do Labri, que era liderado por Francis Schaeffer, e ele chama-se Vishal Mangalwadi. Ele escreveu um livro chamado Verdade e Transformação. E ele conta a história de que ele foi com a filha dele, ele ainda vive, né? Mora numa comunidade muito simples, lá na Índia, e ele ia fazer um estudo na Europa, e aí ele pegou a filha dele e foi com ele, mas ele já tinha ido, e ele queria que a filha dele visse o que ele viu quando ele passou o tempo dele na Alemanha, na Holanda, em vários países, e levou ela para a Holanda. Chegando lá na Holanda, ela notou uma coisa curiosa. Tinha lá os frascos de leite, tinha o pratinho, não é? Um pratinho, e as pessoas iam, não tinha mais ninguém. Só tinha os leites, as pessoas iam, pegavam leite e colocavam a moeda no pratinho e iam embora. Papai, não tem ninguém aqui vigiando? Não, filha. E se a gente quisesse pegar agora esse pratinho de moedas e todos os leites e até a vaca? A gente poderia? Alguém viria? Tem guarda olhando a gente? Não, filhinha. Papai, eles não têm medo de ninguém fazer isso com eles? Não, filhinha. Porque aqui não faz isso. Aqui o padrão é outro. Aqui o padrão da cultura é o padrão da confiança. Sabe como que eles aprenderam isso, filhinha? Com a Bíblia. Essa é uma comunidade, esse é um povo que só tem essa relação, embora hoje eles não creiam mais em Deus como eles criam antes, ainda fica na cultura a herança cristã. Olha como o cristianismo, a visão cristã é importante, filhinha. Está aqui presente ainda. A nossa cultura não herdou a mensagem cristã. Por isso a gente quer passar a perna um no outro. Aí disse que tinha um egípcio e falou assim, olha, os indianos são muito burros. Não é? Porque se fosse eu tinha levado tudo, até a vaca. Aí, é interessante isso, né? Eu lembro quando a gente morou na Alemanha por ocasião do doutorado, eu lembro que a gente
comprava o ticket, né, tinha do transporte, e eu, por causa da bolsa e da faculdade, tinha a carteirinha da faculdade, e a pessoa que tivesse comigo, acompanhada comigo, ela também não pagava a passagem. Só uma pessoa, não podia ser mais. Mas, enfim, não tem catraca, não tem nada. Você pode comprar antes de entrar no trem ou em qualquer ônibus, etc. Como você pode comprar no ônibus. Ah, você esqueceu de passar, sei lá, de comprar. Lá no trem, no ônibus, tem uma maquininha que você vai lá e compra. Todo mundo, todo dia, vai lá, ou entra com um bilhetinho no bolso, ou vai lá e compra o bilhetinho. E está lá só uma placa dizendo, olha, se você não pagar a passagem, se for pego, vai lá uns 60 euros de multa. Né? É interessante, todo mundo compra. A gente chegou a passar 6 meses observando se alguém ia passar para pedir o bilhete. 6 meses a gente ficou olhando e ninguém, nenhum guardinha, e todo mundo fazendo fila para comprar. De onde vem isso? Aí a gente pensa, puxa, se a gente faz isso aqui no Brasil. Mas por quê? A grande pergunta é por quê? Porque existe um padrão cultural que a gente perdeu ou que a gente nem sequer tem. Enquanto os cristãos não assumirem que isso é da tradição cristã, aquilo que os estudiosos da sociedade chamam de política da boa fé objetiva, que é a política da confiança, de que você vai, parte do pressuposto de que você vai honrar os seus compromissos. Isso, todos são unânimes em dizer, é uma herança cristã, é uma herança cristã. E aí o Vishal Mangawad diz o seguinte, olha só o que aconteceria, filhinha, ele vai ensinar para ela. Se você e eu roubássemos aqui um leite ou esse dinheiro, sabe o que ia acontecer? Esse moço que é o dono daqui ia ter que contratar uma pessoa para vigiar. Sabe qual seria a consequência disso, filhinha? Ia aumentar o leite. A gente ia pagar mais pelo preço do leite. Ou seja, ele tenta mostrar ao longo do livro, e na história e na educação com a filha dele, que o próprio padrão ético de fazer o bem traz benefício para a comunidade. Então, nesse sentido, é que eu estou tentando chamar a atenção para o fato de que o texto de 1 Pedro, ele nos chama a importância de praticar o bem e ensinar isso com exemplo. É isso que vai fazer com que o povo de Deus influencie a nossa cultura, que tem como virtude o jeitinho brasileiro. Não é? E o jeitinho brasileiro é uma coisa tensa. É tenso o jeitinho brasileiro. Porque, olha só, o jeitinho brasileiro você vai encontrar nos jazzistas, por exemplo. Os caras que tocam jazz. Eles têm que improvisar ali e é muito lindo. Então, em certa medida, o jeitinho, ele é positivo, porque é aquela maneira de lidar com o caos. Não é? Então, eu já vi cenas, isso foi lá na Alemanha. Tinha um culto, o culto estava lá normal, aí eu não sei o que aconteceu, acho que alguém tinha faltado, e a ordem lá estava toda errada, e simplesmente paralisou. E agora? Não tem ordem, cadê? Não tem, todo mundo sabe o que fazer. Por quê? Tem uma maneira de pensar toda ordenada, e diante do caos, trava. O brasileiro vive no caos, ele tira isso de letra. Na hora ele já samba, já roda, já vai, desenvolve o culto. Ninguém percebeu que estava lá, que deu errado. Isso é positivo por um lado. Por outro, isso é ruim quando se torna um hábito. Ou seja, não tem nada mais na nossa cultura que precise de redenção do que o jeitinho brasileiro. E em que medida o Evangelho tem tocado essa nossa ferida? Como o Evangelho tem tocado isso em você e tem influenciado em você, isso que em mim e em você é característica da nossa cultura. Não é? Então, são esses pontos que eu acho que o texto está colocando aqui de uma maneira muito, muito interessante. Olha só, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, para se aproveitar. Não é? Olha como dá padrão moral. Vivam como servos de Deus. E olha como termina de uma maneira linda esse texto. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o Rei. Abra sua Bíblia em
Daniel capítulo 1. A gente vai terminar com essa passagem. Que é, na verdade, uma exortação com relação à estratégia de Nabucodonosor. Olha só o que diz o capítulo 1, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o que o texto diz? E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Note o que Daniel está querendo mostrar. Que Nabucodonosor, que é rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém. E ele vai ser o responsável por destruir o templo de Deus e tirar do templo de Deus as coisas de Deus, roubar, furtar os utensílios da casa de Deus. Mas preste atenção no que o texto está dizendo e o que Daniel quer que o seu leitor entenda. No versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Nas mãos de quem está o governo? Nas mãos de Deus. Não foi Nabucodonosor que derrotou o povo. O que Daniel está dizendo é que Deus entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. De que o povo estava numa injustiça, numa idolatria, numa corrupção terrível, e Deus, portanto, entregou nas mãos de Jeoaquim, nas mãos de Nabucodonosor, o rei Jeoaquim. E é interessante, porque olha só o que Nabucodonosor faz. Também ele toma alguns dos utensílios do templo de Deus e leva os utensílios para onde? Para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, note que a primeira estratégia de Nabucodonosor é destruir o templo, que é o símbolo religioso mais importante do povo de Deus, e ele pega todos os utensílios do templo que simbolizam Deus e leva para onde? Para a Babilônia e coloca no templo do seu Deus. O que ele está querendo fazer com isso? O que ele está dizendo com isso? Olha, o Deus de vocês é só um dentro de outros tantos deuses e ele está aqui no meu templo agora junto com outros deuses. O Deus de vocês é só mais um. Então, nesse sentido, a estratégia de Nabucodonosor, em primeiro lugar, era fazer com que o povo esquecesse a singularidade de Deus, que a despeito da liberdade, no nosso contexto, pensando agora no nosso contexto, a despeito da liberdade religiosa, isso não significa que a gente esteja relativizando Deus e relativizando a religião, ao ponto de dizer que todas as religiões são caminhos plausíveis para levar a Deus. Defender a liberdade religiosa não significa que a igreja, portanto, defenda a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, a ideia é mais semelhante àquilo que C.S. Lewis, num livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler, chama-se Cristianismo Puro e Simples. Ele diz lá o seguinte: olha, não é porque você é cristão que você tem que discordar de todo mundo, não é? Ah, virei cristão, agora não concordo com mais ninguém. Onde há governo eu sou contra. Não é porque você é cristão que você tem que discordar de todo mundo. Não é porque você é cristão que você tem que discordar de tudo que o budista fala, que o ateu fala, que o espírita fala, ou que qualquer outro religioso fala. Às vezes, um religioso vai dizer uma verdade que você vai dizer, puxa, a Bíblia também diz isso. E não é porque ele está dizendo a partir do viés budista, ou espírita, ou umbandista, que você vai discordar dele. O que C.S. Lewis vai dizer é que você não precisa discordar de todo mundo só porque você é cristão. No entanto, quando o cristianismo disser X e as outras religiões disserem Y, C, D, seja o cristianismo verdadeiro e as demais falsas.
Então, existem pontos que são inegociáveis e que o cristianismo diz uma coisa e as religiões dizem outra. É a singularidade do cristianismo. Mas existem outros aspectos que as outras religiões também defendem e também dizem a mesma coisa. E a gente não precisa discordar. A gente precisa entender qual é o aspecto que é singular no cristianismo e não permitir que esse aspecto se perca ou seja esquecido. Nabucodonosor queria que fosse esquecido dentro do povo a ideia de que Deus era o único e verdadeiro Deus. E fazendo o quê? Colocando esse Deus e o símbolo deste Deus, que é único e verdadeiro, ao lado de outros deuses no templo Marduk, o templo do seu Deus. Então a primeira estratégia de Nabucodonosor foi fazer o povo esquecer a singularidade de Deus. A segunda estratégia, preste atenção no versículo 3 em diante. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos jovens israelitas da família real e da nobreza. Ou seja, eles vão trazer, quem que ele vai trazer? Jovens, não é? Que são de que classe? Elite. A elite real do povo. Ou seja, ele pegou todo mundo? Não, pegou os principais, a elite. Pegou aqueles que vão governar, aqueles que dirigem, aqueles que comandam, aqueles que estão comandando a comunidade. Pegou apenas a elite. Olha só, com qual intenção? Jovens, olha só, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir onde? No palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Qual foi a segunda estratégia de Nabucodonosor? A segunda estratégia de Nabucodonosor foi trocar os nomes daqueles jovens. A gente sabe que todos os nomes ali são menções a Deus. São menções que fazem referência à história de Deus na vida deles. E ele troca por nomes que fazem menção aos deuses da Babilônia. Em outras palavras, a estratégia de Nabucodonosor foi tirar ou fazê-los esquecer a sua história com Deus. Fazê-los esquecer a sua referência com Deus. O ponto de referência de suas vidas em relação a Deus. O ponto de referência que os faz lembrar da ligação que eles têm com Deus, com Yahvé, com o Senhor. Então é muito interessante como essa estratégia é muito clara nesse momento. Mas não para com o esquecimento dos nomes. Não é como uma espécie de esquecimento da história e da relação e da referência que eles têm a Deus. Olha o que o texto vai dizer. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que o rei deu para eles? Muita comida, e comida boa, comida fina. O que você acha que o rei está querendo? Pense na história deles, quem eles são? Um povo derrotado, um povo que foi levado cativo, foi tirado de sua terra e agora está aqui na Babilônia. E junto com essa elite, eles encontram, como a descrição lá dos Salmos,
aqueles que trabalhavam para a Babilônia e sentavam-se às margens dos rios da Babilônia e se lamentavam, lembrando-se de Sião, e nos salgueiros que lá haviam penduravam as suas harpas, porque aqueles que tinham levado eles cativos para a Babilônia pediam que eles entoassem um cântico do Senhor, mas eles diziam: como entoaríamos o cântico do Senhor numa terra estranha? É num contexto como esse, de estarem numa terra estranha, como cativos, como escravos, que Nabucodonosor faz com que estes jovens, que é a elite, aqueles que vão servir o rei e que carregam a inspiração da comunidade, que a comunidade olha para eles com autoridade e vai dar a eles, em primeiro lugar, um tratamento de esquecimento da singularidade de Deus, esquecimento da sua referência a Deus e esquecimento da realidade do cativeiro. É isso que Nabucodonosor quer que eles esqueçam. Que eles comam do bom e do melhor, ao ponto de dizer: puxa vida, a gente nem parece que está escravo. A gente nem parece que está pior. Está bom aqui esse negócio do palácio. Tem comida do bom e do melhor, tem bebida. Então a gente teria aí, junto com o esquecimento da história pessoal com Deus, o esquecimento da realidade do cativeiro. Nabucodonosor não quer que eles percebam que eles estão num cativeiro. Mas qual foi a estratégia de Daniel? Não se alimentar. Essa foi uma estratégia por quê? Era a única maneira de ele não ser contaminado. Obviamente que do ponto de vista da impureza você poderia pensar um monte de coisas, um monte de relações aqui. Mas o fato é que ele não comendo das finas iguarias e comessem do que eles queriam comer, o rei ia ficar, Nabucodonosor ia ficar preocupado. Porque o que vai acontecer? Ele vai pedir para o chefe permissão para não comer, porque era obrigado eles comerem as finas iguarias, queria que eles ficassem bem. Mas Deus fez com que o homem, o chefe dos oficiais, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Azael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam lhe sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei sírio. Interessante isso, né? Como a maneira de Daniel reagir à imposição cultural de Nabucodonosor, em vez de colocá-lo numa situação de desvantagem, a fidelidade a Deus e a consciência de que do que eles estavam fazendo ali, os tornou mais sábios, mais inteligentes do que os outros que eram assistidos também no palácio de Nabucodonosor. Em outras palavras, eu acredito
que o cristianismo e a igreja pode viver hoje um cativeiro cultural, um cativeiro em que o cristianismo vai ser colocado ao lado de outras religiões e nós seremos obrigados a conviver num mundo em que nós não poderemos defender, sem sofrer oposição, obviamente, a ideia de que o cristianismo, quando fala da salvação de Deus, ele é singular. Obviamente, um cativeiro cultural, porque vai ditar as nossas normas de conduta, a nossa maneira, o que seria o politicamente correto, e a gente vai poder, obviamente, ceder ou não ceder aos ditames culturais e aos ordenamentos culturais do nosso tempo, dos nossos dias, do secularismo que a gente vive. Mais do que isso, a gente pode viver um cativeiro cultural em que a igreja, ela não reconhecendo o estado em que ela se encontra, ela pode simplesmente se acomodar no palácio de Nabucodonosor e achar que está muito boa toda a situação, sem perceber que, apesar do palácio, a condição é uma condição de cativeiro. Me parece que o nosso grande desafio enquanto igreja é o desafio de ouvir a voz de Deus, de sermos fiéis à palavra, de praticarmos o bem, de colocarmos a nossa confiança em Deus, de colocarmos o nosso pensamento e a nossa mente diante de Deus, a serviço de Deus, de nos envolvermos com a cultura. A Bíblia diz que estes jovens, eles não tiveram nenhuma dificuldade em lidar com conhecimento, com sabedoria e com a cultura dos babilônios. Eles aprenderam a cultura, desenvolveram a cultura, portanto, desenvolveram o que era a ciência que era mais desenvolvida na época, que obviamente uma delas e a mais importante na época é a matemática. Todos eles estavam ali aprendendo exatamente essa ciência e as demais culturas dos babilônios. E a Bíblia diz que a fidelidade deles ao Senhor fez com que eles se tornassem mais sábios do que os outros jovens de seu tempo, de sua época. Então me parece que se a igreja ela compreender o seu papel no mundo e entender que o seu papel é de influência, de que ela não está aqui no mundo para governar e batalhar pela mente das pessoas, mas ela está no mundo para influenciar o mundo o máximo possível. Ela não vai mais lutar para ter poder. Eu acho que nossa grande dificuldade hoje ela está exatamente naquilo que alimenta a fome pelas posições de poder. Isso é uma coisa que, inclusive dentro da igreja, a gente precisa tratar o tempo todo. Quando a nossa relação com o próximo, ela se torna uma relação meramente de exercício de poder e não de influência, a gente esquece que o reino de Deus não nos é concedido por força e nem por violência. Não é pelo exercício de um autoritarismo, não é pela força, não é pela violência das ideias, não é pelo grito que a gente vai fazer as pessoas compreenderem a verdade das Escrituras, não é pela maneira da gente gritar ou colocar a boca no trombone que vai fazer com que as pessoas acreditem na mensagem do Evangelho. O que vai fazer e influenciar a nossa cultura não é somente a nossa convicção, mas a nossa prática, a nossa vida no mundo. O melhor folheto da igreja é a própria igreja no mundo. Não é aquilo que você escreve no folheto e entrega para alguém, mas é a tua vivência no mundo. Como eu, como você, como nós vivemos no mundo que nós vivemos. Quais são os padrões que regem a nossa mente e a nossa prática? É isso que vai fazer a diferença no mundo que a gente vive. Vamos orar um pouquinho para Deus nos dar graça? Para Ele nos fazer, em primeiro lugar, uma igreja realista, que sabe que ela não vai ser uma comunidade perfeita, mas que ela vai buscar a perfeição. Segundo, que ela é uma comunidade comprometida com o Evangelho, em ensinar e aprender o Evangelho, de viver a verdade do Evangelho, comprometida com o Evangelho. Terceiro,
uma comunidade comprometida com cuidado, com afeto em relação aos irmãos. Estar junto no momento da dor, abrir o coração, dilatar o coração para viver em comunhão, não só nas horas felizes, mas nas horas tristes e angustiantes da vida de nossos irmãos. Aprender a lavar os pés uns dos outros. Quarto, aprendermos a sermos uma igreja que influencia a cultura, que influencia o mundo à nossa volta, que influencia a política, que influencia o padrão cultural da nossa sociedade. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que possua essa natureza e que consiga realizar todas as funções para a glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós em primeiro lugar te agradecemos porque o Senhor nos deu uma palavra com critérios e padrões para influenciar o mundo. Nos ajude, Senhor, a não ceder à tentação de querer exercer o domínio das pessoas pela violência, pelo autoritarismo. Mas ajuda-nos a perceber que o Evangelho deve influenciar as pessoas pela persuasão prática do Evangelho em nossas vidas. Que a gente possa ensinar com exemplo aquilo que a gente tem aprendido da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja que se preocupa com o próximo, com o irmão que está sofrendo, que está vivendo dias tristes, dias terríveis, dias de angústia, dias de sofrimento. Ajuda-nos a dilatar nosso coração. Ajuda a gente a abrir nosso coração para quem a gente vive na igreja, sabendo que pode ser que o nosso coração se fira novamente, mas ainda assim vale a pena abrir o coração para vivenciar a realidade do corpo, de ser cuidado por alguém, de ser amado por alguém no corpo de Cristo. Ajuda-nos a vivermos a realidade da igreja que busca no Teu Evangelho a orientação para a vida. Nos ajuda a sermos comprometidos com o ensino do Evangelho, com a verdade do Evangelho. Nos ajuda sobretudo, Senhor, a lidarmos com a nossa romantização da igreja, Senhor, como se a igreja não tivesse dificuldades. Isso faz com que as nossas expectativas sejam tão elevadas e a gente se frustre dia a dia com a igreja. Mas no momento em que a gente tem uma visão realista da igreja, a gente não espera da igreja aquilo que a igreja não pode dar. Por isso nos ajude, Senhor, a equacionar, a equilibrar todas essas expectativas que giram em torno dessa natureza, tal como a Tua Escritura nos revela da igreja, da realidade da igreja. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor abençoe essa igreja local, que ela possa crescer como ela tem crescido, na graça, no conhecimento da Tua Palavra, na prática do bem, na prática das boas obras, na assistência das viúvas, dos necessitados, dos carentes, que ela possa crescer no conhecimento teológico, com todos esse investimento que é feito da Semana Teológica, que enfim o Senhor possa abençoar os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, que essa igreja possa crescer, ó Deus, abençoada pelo Senhor e sendo cada vez mais orientada pelo Teu Evangelho, e que cada situação, cada contexto difícil possa ser superado pela confiança no Senhor, na Tua Palavra. Tu és o Supremo Pastor da igreja. Cuida do nosso coração, da nossa mente, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu nome e servir no mundo com alegria e com a consciência cativa à Tua Palavra. Assim nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por essa semana, por toda a paciência. É isso. Valeu, Fabinho. Obrigado, Jonas. Eu quero orar por você também, pelo seu retorno para São Paulo, pela sua família, pela Juliana, pela Heloísa e o Henrique. Decorei, né? Decorei. O Henrique foi o mais difícil de decorar. E que o Jonas também, quero orar para que Deus continue te dando a sabedoria, discernimento, para que você continue sendo um mestre como você é, não só mestre, mas também um pastor, porque sei que você também ama o pastoreio das ovelhas, e que Deus
sopre o espírito dele no seu coração, cada vez mais. Vamos ficar de pé e vamos terminar orando pelo Jonas. Levanta sua mão direita, abençoando ele. Pai, nós te agradecemos pela vida do Jonas. Obrigado pela disponibilidade que ele teve de vir aqui todos esses dias à noite, de repartir conosco, ó Pai, aquilo que ele tem aprendido contigo, esse conhecimento tão profundo da tua palavra, Senhor, a riqueza como ele busca os exemplos e ele traz para nós, Senhor, com tanta simplicidade. Muito obrigado pelo instrumento que ele foi nas nossas vidas nessa semana. Que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênçãos, dando a ele, Senhor, cada dia mais da tua sabedoria, mas também da saúde, também dos recursos que ele precisa para sustentar a sua família. Guarde-o, proteja, livre-o do mal. Guarde, Senhor, agora a sua volta para São Paulo em paz e segurança. Abençoe, Senhor, o seu casamento com a Juliana. Abençoe, Senhor, também o seu papel como pai da Heloísa e pai do Henrique. Que o Senhor continue também mostrando a ele, Senhor, como viver Jesus Cristo na vida dos seus filhos e na vida do seu casamento. Que o Senhor o abençoe como pastor, como mestre. Que o Senhor o guarde em todos os momentos, ó Pai, e que nós podemos continuar vivendo juntos em prol do reino e convivendo e podendo, Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas cada vez mais. Guarda a nossa volta para nossas casas, nos deixa em uma noite de paz também e segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém.